presidente Lula, o Igor já citou, o Genuíno também, o presidente Lula conversou ontem por vídeo com seu par ucraniano, Volodymyr Zelensky, antes de conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, e antes de sua viagem à China, para dialogar com Xi Jinping, viagem essa prevista para o final de março. Como vocês analisam essa conversa e seus possíveis desdobramentos? Não apenas a existência dessa conversa, mas a ordem em que essa conversa se realiza, como a primeira conversa depois que o Brasil se apresentou para formar um bloco de mediação e depois que o Brasil votou na ONU contra a Rússia. Com a palavra, Igor Felipe. Breno, acho que o Brasil tem dado sinalizações no último período de que o que está em primeiro lugar é a paz. Não tem que paralisar a guerra, que a Rússia agrediu a Ucrânia ao invadir o seu território e que tem que parar a guerra. E eu acho que todas as ações que o Brasil tem tomado, acho que seguiam a partir dessa premissa. Tanto o voto na ONU, como a articulação no G20 e a reunião com o Zelensky. Acredito que está ficando de lado outras camadas que se apresentam no conflito que se coloca na Ucrânia, mas que, como o Genuíno bem colocou, é uma guerra mundial. O Brasil, me parece, inclusive cito um artigo do jornalista Alon Felbach, ele fala que está optando por uma esperteza, que é ter uma posição na qual ele se aproxima do polo dos Estados Unidos e da OTAN para se colocar como mediador de um processo de paz. Agora, a grande questão, acho que primeiro, é quais são as possibilidades reais de se alcançar a paz na medida em que o bloco da OTAN não fez nenhum tipo de manifestação em relação à entrada da Ucrânia na OTAN, em relação dos territórios de Donbás e da Crimeia. Eu acho que essas questões estão ficando de lado, e eu acho que isso faz com que o Brasil tenha uma posição muito pobre no cenário internacional. E eu acho que, certamente, isso pode ter impacto nas relações do Brasil com a China e com a Rússia. Eu acho que o Brasil tende, conhecendo as experiências anteriores, a fazer uma mudança nessa posição a partir da evolução dos acontecimentos. Porque eu acho que tem uma certa flexibilidade ali do presidente Lula, e ele vai ouvir a China, vai ouvir a Rússia e vai chegar às suas conclusões e ver se retifica. Igor, deixa eu fazer uma pergunta complementar. Você acha que tem consequências nas relações que você já citou com a Rússia e com a China o fato de, primeiro, o governo brasileiro falar com o Zelensky? Esse é o problema. Tinha que ser por último. Eu acho que pode ter impacto sim, Breno. Agora, eu não sei se nos bastidores quais estão sendo feitas conversas do Brasil com a Rússia e com a China em relação à guerra da Ucrânia. Não sei até que ponto existe uma certa combinação de diferentes papéis nesse jogo. Não sei. Mas olhando de forma fria, sim, parece um desrespeito a aliados estratégicos do Brasil que fazem parte do BRICS, tanto a visita do Lula aos Estados Unidos e a reunião com o Biden, como também a reunião online com o Zelensky. Então, acredito que o Brasil tem manifestado uma posição tática nesse debate, que tem associado cada vez mais a posição da OTAN e dos Estados Unidos. E acho que isso certamente vai ter implicações nas relações internacionais e no processo estratégico em torno dos BRICS e da relação com a China e com a Rússia. Com a palavra, José Genuíno. Olha, Breno, parar a guerra no ponto em que as forças beligerantes estão.
mas não é a posição dos Estados Unidos, nem da ONU, nem do G20 da resolução. É parar a guerra com a devolução da Crimeia e da área de Donbass. Porque o princípio que orienta essa decisão é que houve uma invasão e não há uma denúncia dos Estados Unidos e da OTAN que criou uma situação política de um beco sem saída para a Rússia, para a Federação Russa. A segunda questão, eu acho que, viu, Igor, eu acho que conversar com o Biden é uma coisa. Agora, conversar com Zelensky, um fantoche, uma figura, e eles estão fazendo, a mídia internacional faz dessa figura aí uma espécie de grande líder, aparece em todas as reuniões, em todos os conchavos, em todos os congressos, e o Lula, na primeira iniciativa do Lula de conversar sobre a proposta de paz, ser com ele, está legitimando. Podia ser por último, não começar por ele. Então, é um equívoco essa conversa dele ontem. Foi um equívoco, pela natureza da disputa. O Império Americano, o Império de comunicação, a hegemonia, o pensamento único, que nunca foi tão forte, trabalha com a ideia de legitimar o Império Americano, responsável pela ordem ocidental capitalista, projeta aquelas figuras que estão dentro dessa ordem e vai haver uma pressão muito grande sobre o Brasil, sobre o status quo do Brasil, sobre inclusive a mídia brasileira, para que o Lula faça uma inflexão à direita na sua política externa em relação ao período anterior do primeiro e do segundo mandato. Isso já está tendo sinalizações. No meu modo de entender, a declaração do Lula após a visita ao Biden e a declaração sobre a invasão, a declaração sobre a Rússia, sinais de que o Brasil está escolhendo um caminho que, no meu modo de entender, vai apequenar a diplomacia altiva e ativa. Eu acho que não é o melhor caminho. Principalmente porque você tem uma disputa em torno do modelo de geopolítica mundial. Você tem uma disputa sobre a ordem multipolar ou unipolar. Você tem uma disputa de grandes interesses estratégicos no mundo. E numa disputa como essa, um país do porte do Brasil, com a influência do Brasil, a liderança do tamanho da do Lula, que é uma das maiores lideranças que nós temos hoje no mundo, eu acho que este posicionamento do Brasil apequenou, diminuiu, enfraqueceu uma posição política que podia estar sendo mais ousada, mais ativa, de neutralidade. E essa postura de neutralidade acumulava mais, fazia mais aliados, dialogava com muitas forças que estão nesse campo. E eu acho, pessoal, que aí é uma escolha. Nós temos que escolher. A escolha é a gente enfrentar o imperialismo americano e a OTAN. Nós não estamos numa guerra interimperialista. Nós temos que defender a paz, nós temos que defender a autodeterminação dos povos, mas deixando claro quem é o maior responsável por esta guerra. Quer dizer, então, eu acho que a posição do Brasil é uma posição, no meu modo de entender, equivocada. Eu estou divergindo respeitosamente da diplomacia do governo Lula sobre essa questão. Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Muito bem. Bom, pegando aí o gancho, né, no final da fala do Genuíno, qual é o ponto? Primeiro, não existia neutralidade. O Brasil é visto como um país neutro. Não existia neutralidade possível se a gente ainda está falando do voto na ONU. Porque a OTAN compreende que a abstenção é um voto anti-OTAN, é um voto anti-Europa, anti-Estados Unidos. E aí eu quero perguntar para a nobre audiência e para os caríssimos aqui integrantes deste outubro, quem foi que deu o golpe no Brasil em 2016? Quem foi que articulou? Quem foi que articulou a Lava Jato, botou Lula na cadeia? Quem é que estava por trás disso tudo? Qual é o país que tem aí, como bem lembra o participante aí no chat, já vou achar o nome dele aqui, quem é que tem aí bases militares cercando o Brasil por toda a América Latina? Qual é o país que será que tem isso aí? Estados Unidos e OTAN. Pois é. Será que a Rússia tem condição de, com seu míssil intercontinental, vir aqui defender o Brasil?
de um ataque dos Estados Unidos? Será que a China vai mandar seus diplomatas e suas missões internacionais? Vanessa, me permite, por esse argumento, Venezuela, Bolívia, Nicarágua não deveriam também ter votado ao lado dos Estados Unidos e da OTAN contra a Rússia? Eles também estão cercados, aliás, mais do que o Brasil. Mas eles, Breno, já estão sancionados e já estão sob todo o assédio do Império. É diferente da posição brasileira. Vamos pegar só o caso de Cuba. Cuba tem um governo que ele hoje é um governo, minha mão tá toda é um governo aí que já não é mais originário da Revolução Cubana, mas ele mantém a mesma estrutura porque Cuba tem um partido coeso, que é o Partido Comunista Cubano, que segue diretrizes que são demandadas aí após resoluções e debates internos. Mas existe uma linha condutora de Cuba que é a mesma. Então, a saída de Raul Castro não significou uma mudança, não significou um 180 na política cubana em nenhum sentido, nem interno e muito menos externo. O Brasil vem de um processo em que sofremos um golpe em 2016, é possível dizer que outro em 2018, porque a eleição de Bolsonaro aí ainda há que ser investigada para saber qual foi o nível de atuação estrangeira nesse processo, e a gente está com um governo fraco. É um governo que ganhou por uma margem pequena de votos, um governo que tem em sua composição, alguém citou cavalos de Troia, a gente tem em sua composição cavalos de Troia, como esse ministro das Comunicações, entre outros, porque esse União Brasil assim, é absurdo. Esse é o governo que a gente está lidando. E a gente está lidando com os Estados Unidos. A gente não está lidando aí com qualquer país que não... qualquer outro país sem ingerência interna. Nós somos um país latino-americano e justamente pelos países que você citou, Nicarágua, Venezuela, Cuba, justamente por conta do histórico desses países, a gente tem que saber e ter a noção de que é preciso pisar em ovos. E o que Mas tem que resistir, né, Vanessa? Tem que resistir. Isso, e o que esse governo está fazendo é justamente quando vem aqui Olaf Scholz pedir armamento e o Brasil dá um não na cara dele, essa é a política externa brasileira. É esse o posicionamento do Brasil. Não vou entrar na guerra. Quando o Irã pede permissão para atracar aí navios de guerra no litoral brasileiro e o Brasil fala, beleza, atraca aí, essa é a posição brasileira, efetiva e direcionada. Agora, o voto da ONU era um voto sob assédio de um governo que tem 2 meses e em 8 dias quase caiu por um golpe de Estado sem precedentes, que tomaria aí todos os 3 poderes de uma vez só. Então, assim, estamos colocados numa situação em que a gente não está falando do governo Lula 1, que chegou com forte apoio popular, que estava com um ambiente externo favorável. É outro mundo, é outro Lula e é outro Brasil. E, para concluir, em todas as suas declarações, o Lula coloca a importância de não alinhamento em nenhum dos 2 polos. A conversa com Zelensky, para mim, na minha posição pessoal, isso nunca aconteceria. Pela visão pragmática de como a política brasileira está se colocando, faz todo sentido, porque você não pode intermediar ou facilitar, essa palavra, tá, gente? O Brasil quer ser facilitador do diálogo. Você não pode ser facilitador se você não senta para conversar com quem está implicado no jogo. E o Brasil não saiu dando declaração pró-Zelensky. Isso também é importante de dizer.